O que será que Jesus quis dizer quando ele falou assim: há muitas moradas na casa de meu pai? Bom, pode ser que a gente interprete de várias formas, mas na minha visão, pelo menos em duas, e as duas mais importantes. A primeira é que, quando ele diz há muitas moradas na casa de meu pai, ele quer dizer que não se resume a esse mundo que nós estamos encarnados. Isso significa que, além do nosso planeta aqui, né, com pessoas encarnadas, existem outros, com outras pessoas encarnadas, de outras formas, em outros formatos. E também que, além do nosso plano aqui, onde nós estamos encarnados, existem muitos outros planos, né? Além de planetas primitivos, de provas e expiações, como o nosso, né? Planetas celestes, né? Existem planetas de regeneração, onde a gente está passando agora para a transição planetária. Existem outros planos, onde a gente vai estar ou encarnado num desses planetas, como estamos aqui, ou a gente vai estar na erraticidade, ou seja, entre uma encarnação e outra, mas sempre numa das moradas da casa do nosso Pai. Foi isso que Jesus nos ensinou. E as possibilidades de evolução, elas vão acontecer onde a gente estiver, encarnado ou desencarnado, em qualquer um desses planos que Jesus nos mostra. E a outra possibilidade de há muitas moradas na casa de meu pai, ele pode estar falando das muitas possibilidades de evolução que um espírito pode ter e dos estágios diferentes de evolução que nós estamos a partir do mundo em que a gente habita, no mundo primitivo, no mundo de provas e expiações, no mundo de regeneração, no mundo celeste ou em outros planos. Os graus de evolução, eles se diferem de acordo com o plano que a gente está. A gente sempre vai estar encarnado num planeta relativo ao nosso grau de evolução, não é verdade? Ele fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não o fosse, já vou-lo teria dito, pois me vou vos preparar o lugar. Depois que eu tenha ido e os houver preparado, o lugar voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Então Jesus ele está falando, não se preocupa não, que eu vou antes e vou preparar o lugar, para que você um dia esteja perto de mim, esteja junto de mim quando esse lugar estiver preparado. Ele pode se referir aos vários mundos em que a gente tem possibilidade de reencarnar, mas também ele se refere, com certeza, à nossa preparação, à nossa reforma íntima, né? O tanto que a gente precisa se preparar para evoluir moralmente, evoluir espiritualmente e assim estar cada vez mais perto de Jesus, perto da sua perfeição, perto da sua evolução moral e evolução espiritual. É lógico que ele é um ser muito mais evoluído do que nós, mas nós estamos no caminho. Ele nos mostra que nós estamos no caminho. O que difere nós e Jesus são milhões, bilhões e bilhões de anos, né? E a casa do nosso Pai, a casa de Deus, é o universo todo, né? O Evangelho fala assim, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento de todos eles. Então a gente sempre vai ter uma morada que seja equivalente ao nosso grau de evolução. E o que determina se somos mais evoluídos ou menos evoluídos é o tanto que a gente está preso ou não às coisas materiais. E o tanto que a gente está mais preso ou menos às coisas materiais é o que vão determinar as nossas percepções.
as nossas sensações. E a partir daí, uma existência, uma experiência, ela passa a ser mais proveitosa ou não para a gente. E a gente percebe que é assim. Percebam, no nosso plano mesmo, entre nós encarnados, que as pessoas mais evoluídas, aquelas que a gente percebe que são mais evoluídas espiritualmente, que são mais evoluídas moralmente, elas, sem exceção, são mais desprendidas do que nós das coisas materiais. Porque elas já entenderam que as coisas materiais estão nesse plano, estão aqui para que a gente as utilize como ferramentas para a nossa evolução. E não como algo que determina a nossa existência ou não. Elas já perceberam que cultivar aquelas coisas intangíveis, ou seja, que a gente não consegue pegar na mão, e que são relativas aos nossos sentimentos e a bons sentimentos, é o que vai fazer com que a gente evolua mais rápido. Então elas já perceberam que se a gente está numa existência, numa encarnação, em que a gente tem muita abundância material, muitas possibilidades de estudo, de se intelectualizar, de adquirir cultura, a gente tem muitas coisas que nos ajudam na nossa evolução, mas também na evolução dos outros. É para que a gente perceba que tudo isso são ferramentas para que a gente evolua, para que a gente utilize para a nossa própria evolução, mas para a evolução dos outros também. Mas ao passo, se a gente está numa encarnação onde a gente tem muita escassez material, onde falta tudo, onde tudo é racionado, onde sempre é difícil de conseguir as coisas, onde eu tenho pouco acesso à educação, pouco acesso à cultura, onde eu trabalho e o que eu ganho mal dá para minha sobrevivência, para sustento da minha família. Entender duas coisas importantíssimas. A primeira é que tudo isso são provas. E esses obstáculos e essas dificuldades é o que a gente precisa nessa encarnação para que a gente evolua, para que a gente aprenda, de repente, questões relativas à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo, à intolerância. Mas entender que essa condição é uma condição transitória e que ela não dura para sempre. E que a gente não pode se furtar de todo o esforço que a gente puder fazer para sair dessa condição e evoluir também materialmente aqui. Mas que se não for possível e que a gente passe essa encarnação inteira numa escassez absoluta, é entender que essa encarnação, por mais que ela dure 80, 100 anos, ela é como se fosse um grãozinho de areia na nossa vida como espíritos eternos. E que os planetas, as muitas moradas da casa de nosso Pai, como Jesus nos diz, a gente já entende que quanto mais primitiva for essa morada, mais materialista e ligada às coisas materiais ela vai ser. Quanto mais evoluída ela for, menos materialista e menos ligada às coisas materiais ela vai ser. Então, por isso, minhas irmãs e meus irmãos, eu vos convido para que nós estudemos essa semana o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 1 a 5. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E aí, esse estudo, que agora essas são as primeiras reflexões da semana, ele vai ter o seu ponto alto no nosso Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas, onde nós faremos essas e tantas outras reflexões. Então eu aguardo todos vocês, quarta-feira, às 20 horas, para o nosso Evangelho no Lar, e espero que vocês leiam esse pequeno trecho do Evangelho, capítulo 3, itens de 1 a 5, para que na quarta-feira a gente tenha um maior poder de reflexão. Tá bom, minhas irmãs e meus irmãos? Vamos estudar todos juntos. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, fiquem todos com Deus
e até quarta-feira.